Como reagimos ao que acontece em nossa vida diz muito sobre quem somos. Saber quem somos diante dos acontecimentos traz consciência dos pontos fortes, pontos de melhoria. Segundo o Eneagrama, uma ferramenta milenar de autoconhecimento, existem 9 tipos de personalidade, mas ele vai muito além disso, podendo ser um guia para o autodesenvolvimento. Confira neste vídeo uma entrevista com o terapeuta Leonardo Martins sobre este assunto. O Eneagrama é esse conhecimento que traz a oportunidade de uma maneira diferente de olhar para si mesmo. Após toda essa trajetória, né, que vem da sua origem do sufismo, passando por Jeff, Oscar Ichazo, chegando a Cláudio Naranjo, que desenvolveu o Eneagrama a partir bem de uma abordagem psicoterápica onde tem a palavra Enea, que significa 9 tipos, 9 eneatipos, e essa imagem de 9 pontas em que demonstra uma trajetória dos padrões da psique, os padrões de personalidade. O Eneagrama vem sendo trabalhado como uma ferramenta de autoconhecimento, sendo aplicado nas psicoterapias de grupo, em grupos organizacionais, empresariais, em terapias individuais, em várias abordagens para ter uma compreensão ampla da dinâmica das relações, da dinâmica da psique humana, dos padrões de personalidade, dos traços de caráter. O Eneagrama traz essa oportunidade para cada um se observar a si mesmo, observar o meio e as suas relações de uma maneira mais ampla, menos pessoalizada, né? Porque com o Eneagrama a gente compreende que todos nós temos algum traço, todos nós temos algum ponto de limitação, primeiramente, que é o estudo do Eneagrama, a gente começa a compreender aquilo que nós não somos, quais são os nossos traços negativos, as nossas limitações, dentro de uma dinâmica até que eu poderia dizer assim, muito natural, a empatia muda, a capacidade de olhar o outro, de compreender a limitação do outro a partir do trabalho que você faz consigo mesmo, se compreendendo as suas limitações primeiramente, para depois você naturalmente também achar os seus potenciais, os seus traços positivos, a sua capacidade de realizar a vida de maneira diferente, né? E essa diferença também inclui o prazer, né? O ego, né, que a gente fala como eneatipo dentro desse eneagrama, né? O ego ele é um ponto de percepção da realidade que está sempre se opondo ao prazer e ao aprofundamento da consciência. O eneagrama, a perspectiva do trabalho terapêutico, ela muda. Fazer um trabalho terapêutico muito voltado à pessoa, muito com conteúdo muito profundo, mas depois do Eneagrama a abordagem muda porque a perspectiva mais empática, mais humana, né, se desenvolve com a compreensão do Eneagrama. O trabalho que é feito, que eu fazia antes de eu conhecer o Eneagrama é um, depois do Eneagrama o trabalho se tornou outro, mais amplo, mais direto, né, menos pessoalizado. Porque com o Eneagrama a gente compreende que nós temos traços de personalidade, um padrão de personalidade que não é só meu, não é só seu. Né? É um trabalho que é um traço de personalidade, é um padrão de comportamento que muita gente vive de várias formas e vários aspectos. O estudo dos eneatipos, né, desses 9 eneatipos, né, a gente divide ele na introdução com a compreensão da paixão e da fixação. A paixão é aquela parte da pessoa que está mais ligada ao temperamento, mais ligada a uma tendência, é como um instinto, uma força, né? O que na linha freudiana fala da pulsão, o id, essa força mais original. A paixão vem dessa, vamos dizer assim, dessa força interna. Já nascemos com essa paixão, já é uma tendência, um temperamento que cada um traz. E com isso, até os 3 anos de idade, a pessoa já traz todo esse temperamento e vai se desenvolvendo uma interpretação, uma justificativa, uma análise de toda a vida vivida até aquele momento. E aí começa
né, também, juntamente com a paixão, surgiu o que a gente chama de fixação. São as ideias. E a paixão e a fixação, de uma certa forma, se relacionam. Né? A paixão traz essa impressão, essa pulsão, esse temperamento, e a fixação analisa, justifica, explica, e um alimenta o outro. E vai seguindo como que numa bola de neve da psique. Essas duas, a paixão e a fixação, é a estrutura do eneatipo, o estudo do eneagrama. Com os dois, a gente consegue começar a compreender a base do estudo do eneagrama, dos eneatipos. O eneatipo, o padrão egóico do eneagrama, é uma forma da gente identificar traços da personalidade, da persona. Persona vem da mesma palavra personagem, né? Esse falso eu que nós fomos criando, fomos nos adaptando de acordo com esse mundo que é um mundo tóxico, não na sua origem, mas nessa dinâmica, nessa rotina, nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo que exige, nós estamos reprimindo muito a nossa capacidade natural, né? E essa nossa persona se adaptou, se adequou, se desenvolveu a partir desses estímulos desse mundo tóxico. Né? E o eneatipo é um traço específico dentro dessa personalidade, dessa persona, desse personagem. Né? O eneatipo é um falso eu. Dentro do Eneagrama Sufi é dito que o ego rouba a força do ser para se chamar de eu. Rouba a força da essência para se chamar de eu. Rouba a luz, usurpa a luz da essência para se chamar de eu, para como ter uma identidade própria. Mas é um falso eu. Né? Normalmente, quando é perguntado a uma pessoa o que você gosta, o que você faz, ou uma pergunta muito simples, quem você é, a pessoa tende a falar mais de coisas externas, de coisas que ela faz, de coisas que ela tem, de referências de pessoas, filho, amigo, marido, veio de algum lugar, mas a pessoa não consegue falar de coisas que são mais dela, intrínseco dela. Né? Compreender mais e trazer mais uma coisa que seja muito individual. É muito difícil. Isso é uma forma da gente compreender como esse falso eu, esse eneatipo, vem com essa persona, essa personalidade, né, trazer essa percepção que é uma forma de sobreviver ao mundo. Né, e acaba esquecendo que existe, né, acaba nem percebendo que existe uma maneira de viver no mundo. A personalidade é uma estrutura que tem a ver com as percepções emocionais, com as crenças, com os códigos culturais, os condicionamentos familiares. Que o eneatipo também está ali, mas o eneatipo não é bem o derivado desses aspectos sociais, desses aspectos familiares, né? Desses mandatos familiares, pode chamar assim, dos códigos culturais. Né? O eneatipo é um mecanismo que está sobrevivendo a isso. Existe uma estrutura mais ampla, né, que vem da cultura, que vem da família, da vivência transgeracional, né, dos nossos antepassados, que a gente vem perpetuando com os mitos familiares e várias outras influências que são, que a gente pode chamar, são as estruturas da personalidade. O eneatipo está ali também, vamos dizer assim, se moldando, se manifestando, e o eneagrama traz essa oportunidade de começar a desmontar essa falsa estrutura para realmente abrir espaço para o que realmente nós somos se manifestar e a gente poder viver isso. O estudo do eneagrama, ele dá essa oportunidade para que a pessoa possa compreender em si mesma as limitações e ser feliz, sentir-se bem consigo mesmo e ter uma vida com prazer. A nossa cultura judaico-cristã, muito tecnológica, muito voltada ao êxito e uma plasticidade das relações, tira de nós a possibilidade do prazer na vida. Né? E o prazer é algo muito natural. A nossa sociedade é uma sociedade muito antinatural. Isso vem de muitos anos da humanidade ainda se estruturando em tribos, onde precisou realmente superar a natureza para sobreviver. E esse disparo de superar a natureza ainda permanece. E com a nossa cultura atual existe uma demonização do prazer. Existe uma criminalização da relação com o prazer, seja qual for o prazer, principalmente o prazer sexual. E estudar o eneagrama
nos ajuda muito a desfazer essas ideias antinaturais. O Enneagrama ajuda a gente a compreender que o resgate do prazer em si é a saída para uma vida com qualidade, uma vida com equilíbrio, uma vida com prazer. Quando a gente compreende 9 tipos de prisões psicológicas, que são os eneatipos, nós conseguimos identificar uma dinâmica interna na relação consigo mesmo e uma dinâmica externa na relação com seus familiares, pessoas do trabalho, e uma dinâmica, uma relação com o mundo, com os valores do mundo, com os valores culturais. Uma dinâmica limitante, que está sempre nos pressionando a não ir além, a viver mais de maneira mecânica. Essa mecanicidade tem a ver com a ideia de eficiência, de adequação, de moralidade, moralismo, pode-se dizer assim, que são, até um certo limite, é importante que se tenha parâmetros para que se regule a vida social e organização dos limites de cada pessoa dentro de uma vida coletiva. Mas o eneatipo vamos dizer assim, a manifestação mais intensa da perda do controle desses limites, aonde a pessoa chega a uma percepção da vida muito limitada, onde tem pouquíssima capacidade de transcender, de ir além, de viver com uma consciência mais plena sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre seus próprios potenciais. Conhecer o Enneagrama é principalmente tirar umas camadas de limitações, de plásticos, que vai tirando da gente muito da visão de vida, da visão de nós mesmos, da maneira como nós podemos viver melhor para nós e para o mundo. Todo conhecimento é importante que ele seja bom para si, primeiramente, e depois bom para o mundo. Isso é muito importante. E nós temos a oportunidade com o Enneagrama ter essa compreensão, chegar nessa, vamos dizer assim, desse entendimento que pode ser bom para mim, pode ser bom para o mundo, para fora também. No estudo do Enneagrama, a gente compreende 9 tipos de padrões de personalidade, onde 7 são mesmo que os pecados capitais da religião cristã. E 2 são tipos que não são dos pecados capitais. Então tem do tipo 1 ao tipo 9 vem a ira, expressando um padrão de personalidade. Depois o orgulho, que nos pecados capitais é a soberba. Depois vem a vaidade, que a vaidade não está descrito nos pecados capitais, A vaidade, mas dentro do Enneagrama se estuda esse traço, Depois vem a inveja, também como uma dinâmica mais, o tipo 4, que é a inveja, e o tipo 5, que é a avareza, é como se fosse a base da estrutura a respeito do símbolo do Enneagrama. Depois vem o tipo 6, que é o medo, que também não é considerado um pecado capital, mas que faz parte também da explicação da estrutura do Enneagrama. O tipo 7 é a gula, o tipo 8 é a luxúria, e o tipo 9 é a preguiça. E a preguiça, que para quem já fez catecismo, a preguiça é o que é considerada a mãe de todos os pecados. Na dinâmica do Enneagrama, do símbolo do Enneagrama, a gente percebe, primeiro lá em cima vem a preguiça, o tipo 9 vai fazendo esse trânsito que vai demonstrando também níveis de percepção das personalidades com a intensidade e com alguns traços dos tipos. Por exemplo, do tipo 9, 3 e 6, você faz um triângulo central, onde o 3 e o 6 não são pecados capitais, mas estão diretamente ligados ao 9, que é o tipo que é a preguiça. Então, o tipo 3 e o 6 eles estão como que paralelos dentro da imagem, porque eles têm uma relação muito próxima, onde o 3 tem uma relação com a imagem muito forte, e o tipo 6 tem uma relação muito projetiva, muito voltada à externalização, muito mais de expor uma projeção em relação ao medo, aquilo que tem que ser evitado, aquilo que precisa ser prevenido. O tipo 3 também tem essa necessidade da prevenção em relação à própria imagem, mas não de maneira tão explícita, tão, vamos dizer, tão pessimista como o tipo 6.
Então, nessa relação, a gente vai percebendo que todos os tipos eles têm um paralelo que faz, de uma certa forma, como um antagonismo. Não que se opõem, mas que se complementam, né? Onde eles se encaixam e ali completam uma compreensão mais extensa, né, dos eneatipos. Todo o símbolo do eneagrama ele tem uma relação da dinâmica dos triângulos, das setas, né, que não é exatamente um trabalho em que a gente pode aprofundar sobre as setas, mas a dinâmica da relação entre os tipos é muito bacana da gente compreender, porque um, de uma certa forma, explica o outro, ou complementa o traço, ou traz para a gente uma compreensão mais ampla, mais sistêmica, né? Aí no caso da imagem do eneagrama. Nesse estudo a gente compreende que a gente se identifica com 9 formas diferentes, 9 traços de personalidade diferentes, da persona, no caso aí, do eneatipo diferente, né? Mas a gente também, com o estudo do eneagrama, com o autodiagnóstico, a gente percebe que tem um tipo que faz com que eu transite, faz com que eu visite todos os outros. Um tipo é o que estimula esse trânsito, né? Esse tipo é a sua prisão. É aquele que você precisa compreender a dinâmica dele mais aprofundada, mais pontual, para que você possa se trabalhar e começar a deixar de ser tão preso a esse padrão de interpretar a vida, interpretar o cotidiano, interpretar a si mesmo, né? Interpretar as dinâmicas, de ficar menos mecânico. Falando um pouco das relações entre os tipos, né? O eneagrama ele tem uma divisão entre os mais racionais, os mais motores, sensoriais, e os tipos mais emocionais. E falando um pouco dessa relação de 2 tipos mais emocionais, que a gente brinca dizendo que são 2 tipos, são tampa e panela. Que é o tipo 2, que é o orgulho, que é muito emocional, muito envolvente, muito expansivo, onde o orgulho é a paixão e a fixação é uma generosidade egocêntrica, que é uma palavra meio dúbia, como que é generoso e é egocêntrico ao mesmo tempo, né? E tem o tipo 4, que é já como se fosse um certo antagonista desse tipo 2, que é a paixão é a inveja e a fixação é a falsa necessidade, né? E são tipos muito femininos, muito expansivos, muito emocionais, muito românticos, mas também que manifestam todas essas características muito parecidas, mas manifestam de maneira praticamente oposta. Onde o tipo 2 é muito sedutor, muito alegre, muito livre, e o tipo 4 é mais melancólico, mais depressivo, mais triste na sua manifestação. Onde para o tipo 2, uma situação super linda e maravilhosa, para o tipo 4 existe um pessimismo, talvez não, não é bem assim, algo ruim pode acontecer, né? Tem até uma situação que conta que existia uma grande pensão, onde dormiam muitas pessoas juntas, um grande albergue, e todo dia à noite tinha uma pessoa desse tipo 4 que ia lá e reclamava, né, e falava: ai meu Deus, que sede que eu tenho, que sede que eu tenho, que sede que eu tenho. Aí um dia uma pessoa desse tipo 2 foi lá, levantou, pegou um copão d'água. Então esse tipo mais orgulhoso de si, mais satisfeito de ter cometido uma boa ação, levou a água para essa pessoa que estava ali reclamando dessa sede que nunca passava, né? E aí todo mundo, de uma certa forma, vendo aquilo, ficou muito satisfeito, né? Com essa pessoa muito, vamos dizer assim, solícita, que foi lá, deu a água, e aí todo mundo ia dormir melhor, né? Porque não ia ter aquela reclamação à noite. Então já estava ali todo mundo se ajeitando para dormir, e de repente se escuta lá no fundo um gemidinho assim, uma reclamação que vinha logo depois, assim, ai que sede que eu tinha. Então é bem essa perspectiva do tipo 2 e do tipo 4. Né? O 2 é insaciável na sua generosidade, muito expansivo, e se torna até invasivo. E o tipo 4 é insaciável no seu desejo. Sempre tem uma reclamação da sede que tem, mas também tem uma reclamação da sede que tinha, e também provavelmente vai ter uma reclamação da sede que vai ter depois. Nas nossas funções do dia a dia, como que o ego, como que o eneatipo tem uma influência. É muito comum a gente conhecer pessoas que exercem profissões, funções, são funções que ferem a pessoa. A pessoa tem um potencial, tem um talento, tem uma dinâmica,
tem toda uma inspiração, mas a pessoa acaba, de uma certa forma, devido a esses traços, né, de comportamento ligado ao eneatipo, se forçando, se moldando, se encaixando a uma forma que não é sua, devido a essa pressão cultural, familiar que todos nós temos. Né? Então o Enneagrama ajuda muito a compreensão dessa sua intuição, dessa sua percepção mais fina, dessa sua capacidade, desse seu talento, realmente ser desenvolvido de acordo com aquilo que é natural para você. Né? Uma forma de a gente compreender isso é aquilo que está ligado ao prazer. Não ao prazer superficial, imediatista, mas o prazer consistente, o prazer profundo. Né? A pessoa que tem um talento mais dialógico, uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação melhor, né? Tem certos eneatipos que têm essa dinâmica da fala, muitas vezes essa fala esconde um potencial mais natural, mais da pessoa. Né? Então o Enneagrama ajuda a pessoa a compreender que capa é essa que está escondendo realmente o que é natural, qual é o potencial verdadeiro, aquilo que traz mais prazer e mais consistência e que alimenta a alma da pessoa, a gente pode dizer assim, que traz a pessoa para ter uma vida com mais consistência e mais, vamos dizer, uma dinâmica de crescimento pessoal. Porque quando a gente faz aquilo que nos alimenta de maneira positiva, nós crescemos como pessoas, crescemos como profissional também. É muito comum ver por aí o que se chama de eneagrama corporativo. É mais ou menos que explorar traços do eneatipo de acordo com o que é mais lucrativo para a corporação, para a empresa. Isso é bom para a empresa, mas é ruim para a pessoa. Eu acredito que o eneagrama dá à pessoa também uma compreensão e uma capacidade de observar qual é o seu verdadeiro talento, qual é aquela parte que está, de uma certa forma, reprimida, guardada, devido a uma personalidade, a um eneatipo, a um padrão de comportamento mais negativo e que é funcional para o mundo, mas é tóxico para a pessoa. E é possível conciliar para si, né, uma atividade prazerosa, um ganha-pão que traz um sustento, né, uma profissão que traz um crescimento pessoal e que traz prazer, que também sirva, né, e também traga crescimento para uma empresa, que também traga crescimento para algo, né, que as pessoas podem estar colaborando, né, e, vamos dizer assim, trocando o seu talento, trocando a sua vocação, né, pelo seu sustento, mas que também acrescenta uma empresa, acrescenta uma corporação, sem necessariamente precisar entrar mais nos traços egóicos. Né? Eu sempre acredito nisso, eu acho que esse é um grande potencial que o Enneagrama tem, né? As pessoas conhecerem a si mesmas, de maneira a poder expandir esse autoconhecimento para as relações externas, inclusive profissionais. O estudo do Enneagrama ele possibilita a pessoa ter uma compreensão dos padrões de personalidade e essa identificação ela precisa ser feita dentro de um trabalho vivencial, teórico-vivencial. Um trabalho que precisa ser de grupo, que pode ser presencial, e agora com essa questão da pandemia, também acontece de maneira online, sem nenhum prejuízo do conteúdo. Essa vivência em grupo, ela traz vários conteúdos, várias ferramentas da dinâmica teórica e na troca com outros participantes, aonde acontece esse diagnóstico, que é feito pela própria pessoa que está participando do trabalho. Né? Eu tenho contato com pessoas que fazem testes de aplicativos, testes na internet, que contratam pessoas para fazer essa identificação pessoal, de uma forma individual, e na maioria das vezes o diagnóstico é um diagnóstico muito equivocado. O trabalho de grupo, o trabalho que tem essa dinâmica, que traz o conteúdo teórico, mas também tem a dinâmica vivencial, uma pequena experiência, mas que com a condução correta, com o desenvolvimento correto do conteúdo, a pessoa consegue perceber o princípio do trabalho que a gente chama de paixão e fixação, que são duas estruturas do eneatipo, né, que a gente estuda com o curso, né, e consegue compreender assim, em si mesmo. Essa percepção, esse autodiagnóstico acontece dentro de um processo. Ele não é bem um processo muito dinâmico no sentido prático e lógico, mas ele é bastante vivencial, onde sim acontece um autodiagnóstico com uma precisão muito importante. Muito boa. Hoje nós estamos experimentando
no planeta a experiência de uma pandemia, né? Essa pandemia coloca todo mundo num certo checkmate, né? Um ponto de definição. E esse ponto de definição é decidir o que eu quero viver e como que eu quero viver. O que eu quero viver? Eu quero viver uma vida com prazer, eu quero viver uma vida que traga crescimento, que tenha um sentido maior, né? Ou eu quero viver uma vida mais mecânica, mais de respostas pequenas, imediatas, mais de responder às expectativas externas, né? E como que eu quero estar vivendo? Eu quero estar produzindo, acumulando, retendo, ou eu quero estar podendo ser um fluxo, onde eu recebo e dou, recebo e dou, recebo e distribuo, né? Acredito que esse é um momento para que a gente possa questionar, é um momento que a gente pode estar aproveitando para se colocar de uma maneira diferente. É um momento que propicia cada um experimentar aquela inspiração interna, aquela vontade que, de uma certa forma, achava até que era um pouco impossível antes, devido a esse sistema tão caótico, tão turbulento, que reforça tanto ao autoesquecimento. E a pandemia meio que condicionou todo mundo a ter que olhar para si mais. Deu tempo para alguns, deu energia para outros, deu foco, de uma certa forma, a questionar a vida, questionar como que eu quero estar, como que eu quero, o que eu quero deixar para trás, o que eu quero adquirir, né? E eu acredito que isso tem muito a ver com a nossa capacidade evolutiva como pessoa, o autoconhecimento, a maneira de poder ver a vida de uma outra forma e de fazer da vida algo que antes às vezes era só um sonho distante, uma inspiração. Mas agora eu acredito que está aí mais disponível. Basta cada um, de uma certa forma, aceitar esse momento como ele é.